começou, né? O Vale do Silício começou aqui numa cidade, começou com a primeira empresa, foi a HP, e é o lugar também onde a Startse tem a sua sede, onde a Startse está localizada, com seu espaço, a nossa Startse University, que fica localizado na University Avenue com a Bryant Street, exatamente no coração no coração de Palo Alto, que está no coração do Vale do Silício. Maravilha. Pessoal, nosso objetivo aqui hoje, então, é a gente falar sobre esse processo de home office. Como vocês podem ver, eu estou em casa, Felipe também está em casa, as restrições lá do Felipe são maiores do que as nossas aqui, ele não pode sair de casa, tem, né, tá com um nível de restrição maior. Aqui nós temos uma recomendação para ficar em casa, Start, desde hoje, estamos todos trabalhando no home office, e a gente também está tendo que se adaptar a toda essa experiência. Aqui a gente fez algumas coisas já para isso, a gente se preparou nos últimos dias para conseguir fazer com que essa experiência seja um pouco melhor e mais produtiva. Então, coisinhas básicas que a gente está fazendo por aqui. Toda manhã, às 9 da manhã, a gente inicia com a reunião geral da empresa, depois os times fazem suas reuniões de alinhamento do que vai acontecer ao longo do dia. Final do dia, a gente faz uma outra reunião de fechamento, realmente para entender se o que a gente combinou durante o dia foi feito, né? E isso é o ponto de partida para a gente conseguir ter uma experiência legal. Felipe, eu vi uma pesquisa hoje de manhã, em 2019, finalzinho de 2019, do LinkedIn, que dizia que 82% das pessoas queriam ter mais tempo para trabalhar em casa, ou seja, fazer mais home office. Então, o desejo é diferente da necessidade, da produtividade que se obtém a partir disso, né? O que as empresas aí do Vale, Felipe, estão fazendo para conseguir se adaptar? O que você traz de dica aí, você que convive junto o tempo todo com profissionais executivos que trabalham nessas empresas? O que está acontecendo aí que pode ajudar as empresas aqui do Brasil a se organizarem melhor? Boa, Júnior. Depois que as cidades aqui do Vale do Silício, né, principalmente as cidades da Bay Area, que são as cidades em torno da Baía de São Francisco, os 6 condados da Bay Area decretaram lockdown. O que significa? Ninguém pode sair de casa, só pode sair de casa para ir ao supermercado e para ir além do supermercado, para ir a alguma farmácia. Então, com essa situação, basicamente todas as empresas do Vale foram forçadas a fazerem home office. E muitas delas já estavam preparadas. Por quê? Porque são empresas que já nasceram digitalmente. Já são empresas que já nasceram desde quando eram pequenas startups prontas para trabalhar em remotos. Mesmo por quê? Porque essas empresas, a partir do momento que elas crescem e elas escalam não somente na distribuição de seus produtos, mas escalam também o teu time, acabam ficando grandes empresas. Só para vocês terem exemplo, o Google, no campus dele, na cidade de Mountain View, tem 32 mil pessoas. Então, como manter todo esse time integrado, como manter as pessoas com comunicação transversal e como manter e todo mundo, colocar todo mundo no mesmo barco e colocar todo mundo, mirar os esforços, todo mundo juntos, para que todo mundo consiga alcançar os objetivos mais rápido. Então, essas empresas já, desde o teu início, desde do teu processo, já estabeleceram regras e processos de como essa comunicação precisa fluir dentro da corporação, né? E aí, para isso acontecer, muitas ferramentas, que inclusive a gente vai compartilhar algumas delas aqui durante essa live, que auxiliam no processo de difusão desse conhecimento dentro das organizações e que consiga alinhar desde a estratégia da empresa e consiga quebrar isso em objetivos para que as pessoas todas consigam remar para o único caminho. Então, a principal coisa, né, se eu pudesse compartilhar com vocês qual é o grande ensinamento das empresas aqui do Vale e quão pronto elas estão para trabalhar remoto, a gente precisa ter processos e ferramentas sólidas e implantadas dentro da nossa organização para fazer isso acontecer. Por quê? Porque senão vira um caos. Por quê? Porque é muito difícil pegar uma empresa que é 100% offline, que não tem processos definidos, e fazer com que essa empresa, do dia para a noite, vire uma empresa que tenha tudo isso implantado. E, pessoal, vocês vão precisar se adaptar a isso, né? Se você é empreendedor, se você é empresário, você vai precisar se adaptar a isso. Por quê? Porque essa mesma situação que aconteceu aqui na Califórnia, que está acontecendo aqui, essa situação de lockdown, é a mesma situação que aconteceu na Europa e a mesma situação que está acontecendo na Europa é a mesma situação que aconteceu na China. Cedo ou tarde, essa mesma situação de lockdown, de as empresas serem obrigadas a liberarem os seus funcionários, as pessoas não poderem transitar, vai acontecer no Brasil. Então, a questão do home office não vai ser uma escolha das empresas, vai ser uma obrigatoriedade.
Então, as empresas, seja ela pequena, média ou grande, elas precisam estar preparadas para esse movimento, João. É isso, Felipe. E aqui a gente já viu, o prédio que a gente fica aqui, ele já está todo vazio. A gente foi ontem lá, no final do dia, só tinha a Start lá praticamente. E hoje já estamos todos de casa. E a gente listou, Felipe, eu fiz uma pesquisa grande, o pessoal aqui do nosso time de conteúdo também, para listar, assim, cara, quais são as principais ferramentas que nos ajudam a tornar esse processo de home office mais produtivo. Né? Por exemplo, aqui a gente está usando uma delas, a gente está usando o Zoom para transmitir essa live para diversos canais, é a ferramenta que a gente usa também para poder fazer as reuniões, organizar os nossos times, enfim. Mas antes de te falar das ferramentas, tem algumas atitudes que as empresas precisam fazer e que vão estar totalmente conectadas com o sucesso desse processo, dessa operação. Então, a primeira que a gente listou aqui é as lideranças, né? Os líderes das empresas, os líderes dos times, eles precisam estar muito presentes nessa comunicação online. Para que a distância física não pode ser uma distância virtual. A gente tem que se fazer presente, mesmo que virtualmente, e os líderes dos times precisam estar muito disponíveis para que as pessoas que compõem ali a equipe consigam enxergar nele a liderança, o caminho, sentir o apoio, o direcionamento que ele dá para isso acontecer. E esse líder, além de ele estar presente nos canais de comunicação, tá, no Zoom, no WhatsApp, no Slack, enfim, outras ferramentas, ele precisa de mais insumos, mais materiais para ele organizar as tarefas do dia a dia, né, Felipe? E o Felipe tem 3 ferramentas ali que ele vai comentar, mas gostaria, Felipe, que você falasse um pouquinho sobre a ferramenta que a gente usa e que mais se usa talvez no Vale, para organizar esses grupos de trabalho, esses squads, os times, para ter um processo claro de, acompanhamento de atividades, desenvolvimento de tarefas, para que o processo produtivo das empresas não pare e continue ocorrendo talvez na mesma velocidade ou ainda mais acelerado. Boa, Júnior. Só que antes de eu comentar sobre essas ferramentas, eu quero tocar num ponto importante que você tocou, que é relacionado à liderança. E uma prática que a gente vem adotando, a gente definiu hoje, né, ontem, na verdade, que hoje o time todo da Start estaria home office. E a primeira coisa que a gente fez foi, a gente precisa se organizar e a gente precisa trazer aquilo que a gente faz no dia a dia para o virtual. Então, existe um conceito, né, eu não vou entrar muito no detalhe, mas depois pesquisem sobre isso, que é uma metodologia, são metodologias de desenvolvimento ágeis, né, e a gente consegue aprender muitas coisas dessas metodologias e aplicar, e pegar coisas que são relevantes, coisas que são interessantes e aplicar elas no nosso dia a dia. Uma das coisas que a gente faz, e isso é uma coisa independente de ferramenta, todos os dias de manhã, no início da manhã, e a gente programou de fazer isso às 9 horas da manhã, a gente faz uma reunião de 15 minutos com o time. Cada líder faz uma reunião de 15 minutos com o time e cada pessoa do time vai responder 3 perguntas nessa reunião. A primeira pergunta é: o que você fez ontem? A segunda pergunta: o que você teve de surpresa fazendo o que você fez ontem? E a terceira pergunta: o que você vai fazer hoje? Então, todo dia a gente começa o nosso dia com todo mundo alinhado na mesma página, o que cada um está fazendo. Então, hoje de manhã, fizemos essa reunião, contei para os meninos o que eu estava fazendo, o que eu fiz ontem, quais foram os desafios, o que teve de surpresa e o que eu vou fazer hoje. Exatamente 15 minutos é para cada um do time ser muito, aqui é o conceito sharp, né? Ser direto, entregar só essas respostas e, ao longo do dia, se tiver convergências entre os trabalhos, essas pessoas vão marcar uma reunião posteriormente para conseguir aprofundar nesse assunto. Então, aquilo que não é, né, o tempo do bom dia, do café, perguntar comentar sobre o jogo de futebol de ontem, trocar uma ideia sobre como está a vida, como está o coronavírus, viu que morreu uma pessoa hoje no Brasil, não tem espaço para isso. Precisa ser direto, sharp, e as pessoas que estão participando dessa reunião precisam entender que não é uma reunião sem utilidade nenhuma. Então, eu acho que a gente vem adotando na Startse e tem dado muito certo. Então, colocamos todo mundo na mesma página, miramos os times e vamos para os objetivos.
E a outra coisa que é super importante ainda do ponto de vista organizacional, sem falar sobre ferramentas ainda, é como que a gente define as metas e objetivos da empresa e a gente quebra isso para as pessoas e faz com que essas pessoas tenham claro o direcionamento para onde a empresa vai seguir, para onde o time dela vai seguir. É muito importante, pessoal, pode ser que, né, alguns de vocês que são empresas mais maduras devem estar, poxa, isso parece coisa básica, mas quando a gente conversa com empreendedores, a gente conversa com empresários, não são todos que têm justamente as metas muito claras e bem definidas e estão com que a empresa toda alinhada nesse sentido. E ter metas e objetivos claros e bem definidos para todos da empresa é muito importante para um trabalho home office funcionar muito bem. Definido, trazendo... Vai lá, Júnior. Eu acho que o teu áudio no Zoom não está funcionando. É verdade. Só para dizer isso, um ponto importante desse lugar que o Felipe está falando aí, desse momento, é que quando a gente... A Startse é uma empresa que faz uma gestão muito mais por contexto do que por controle. Então, a gente tem eu vou dizer, uma cultura já de dizer para as pessoas qual é a direção que a gente vai e as pessoas seguirem aquela direção sem que tenha uma necessidade urgente de controle. Então, o que o Felipe está dizendo, de que a gente tem que fazer, a gente faz todo dia de manhã, não é uma estratégia de controle, é uma estratégia de adaptação ao novo modelo de trabalho que a gente tem agora. É uma nova cultura de trabalho que se implanta agora. Já existem até alguns artigos falando de que criando expressões diferentes para que a gente para remote first, algumas coisas aparecendo que surgem como novos elementos de gestão. Então, remote first, video first, então são coisas que começam a aparecer, expressões que começam a aparecer na gestão de pessoas, na gestão de negócios. Então é bem importante isso. Se você tem uma empresa que precisa de muito controle, tem que controlar as pessoas o tempo todo, você vai ter mais dificuldade nesse processo. Se você passa a criar uma gestão por contexto, aí você tem mais liberdade e consegue extrair mais resultados do seu time, porque você não tem que controlar mais as pessoas. Vai lá, Felipe. É isso aí. Muito bom, Júnior. Muito bem colocado. E, pessoal, estejam preparados para essas transformações que estão acontecendo no mundo, né? O mundo, a gente sempre fala nessa imprevisibilidade do mundo, e isso mostra cada vez mais, todo esse fenômeno do coronavírus, do Covid-19, mostra o quão o mundo está imprevisível, né? Certamente, quando as empresas fizeram um planejamento do ano passado, a Startse também, a gente sentou para fazer o planejamento, era impossível prever esse movimento que está acontecendo no mercado. Impossível de ser previsto. Então, a imprevisibilidade vai fazer parte de qualquer time, de qualquer empresa, né? E cada vez mais com fenômenos cada vez mais imprevisíveis, porque o mundo está mudando com uma velocidade como nunca foi se visto antes. E, pessoal, quando a gente fala de imprevisibilidade, a gente fala e traz esses acontecimentos para justamente falar o que está acontecendo, mostrar para vocês o que está acontecendo hoje, a gente chega no ponto que a gente precisa entender os impactos que isso vai trazer para o mercado, para a economia e para a forma como as pessoas trabalham e se organizam daqui para frente. Felipe, na minha opinião, né, baseado nos movimentos e nas transformações que aconteceram no mundo nos últimos anos, a forma como as pessoas trabalham e se organizam, ela vai mudar para sempre com esse fenômeno do coronavírus, do Covid-19. Então, as empresas vão estar mais... As empresas tradicionais, que têm um modelo de gestão e controle, que é um modelo um pouco diferente do que o Júnior acabou de comentar, elas vão estar mais flexíveis em questão do trabalho remoto. O mercado vai aceitar mais isso. Ferramentas, se vocês pegarem ferramentas hoje, que são as grandes ferramentas de freelancers hoje no mercado, como Upwork, como Workana, que está bastante difundida no Brasil, vão ganhar uma relevância significativa no mercado, porque as pessoas vão se adaptar nessa questão do trabalho remoto. Então, poxa, eu, aqui de Palo Alto, eu, estando no Brasil, contratar um time de remoto na Índia, ou contratar... ou contactar times remotos de outras regiões do mundo,
vai ser uma coisa cada vez mais comum, aquilo que parecia ser uma realidade bastante distante, né, e pouquíssimas, geralmente acontecia no meio de TI, isso vai se expandir para todos os setores e para todos os segmentos da economia. Então, o impacto social e econômico né, que todo esse movimento vai trazer para o pós, depois que tudo isso passar e vai passar, vai ser muito grande, né? E esse impacto é justamente na forma de comportamento das pessoas. Bom, vamos para as ferramentas, Júnior? Então, antes, Felipe, deixa eu só comentar aqui uns outros pontos que a gente listou sobre esse processo. Então, falamos já da presença do líder, né? Do líder estar disponível o tempo todo para que os times possam acessá-lo, para conseguir trazer essa unidade para o time funcionar melhor, continuar junto, diminuir a distância, apesar de fisicamente estarmos afastados. É muito importante que as pessoas criem o seu próprio cronograma de trabalho. Parece bobagem que eu vou dizer, mas estar em casa não significa trabalhar de pijama, não significa não ter horários de trabalho, não significa fazer pausas para o almoço, para descansar, para fazer outra coisa. Pô, eu estou aqui dentro de casa, eu estou com a camiseta que eu trabalho todo dia, o Felipe está com a camiseta que ele trabalha todo dia, a gente mantém a mesma rotina de horários, levanta no mesmo horário. Então, assim, ter um cronograma de trabalho é importante, não só para que a empresa continue tendo toda a sua força de trabalho ali disponível e produzindo como precisa ser, mas para que as próprias pessoas tenham uma qualidade de vida. Porque a partir do momento que você está dentro de casa, é comum, às vezes, que você extrapole o horário de trabalho, entenda que toda hora é hora de trabalho, e isso, na verdade, não traz mais produtividade. Isso, a longo prazo, traz menos produtividade, porque as pessoas acabam não medindo o esforço que se coloca no trabalho. É bem importante que você consiga separar um espaço na sua casa. Quem tem um escritório, ótimo. Quem não tem, conseguir separar um espaço para que esse local seja o seu novo local de trabalho, para que seja fácil de criar uma rotina, cara, de não, quem tem filho, o filho não vir toda hora, querer ficar junto, querer assistir um filme, querer mostrar uma coisa, para entender que, poxa, nesse horário eu estou trabalhando, este é o meu novo local de trabalho. Então, são algumas dicas simples, mas que fazem com que a produtividade cresça, alinhada aos objetivos da empresa e com o apoio das ferramentas que o Felipe vai mostrar agora, algumas delas que a gente usa aqui na Start, ou todas elas, eu acho, né? É isso aí, Júnior. E você tocou num ponto importante e, né, talvez algumas pessoas que estejam nos acompanhando nesse momento devem estar pensando, poxa, isso parece ser coisas tão básicas, né? Mas se vocês pegarem um índice de empresas que disponibilizam algum tipo de trabalho remoto ou home office, é muito pequeno no nosso universo no mercado brasileiro. Então, a gente pode trazer isso para a mesa e discutir esses pontos, e algumas pessoas, poxa, isso parece ter o horário, né, não trabalhar de pijama, definir sempre uma rotina de trabalho, isso pode parecer coisas tão básicas, mas para quem de fato nunca experimentou essa questão do trabalho remoto, é uma coisa que faz bastante sentido, e foi muito bom o Júnior ter tocado nesse ponto. Bom, então vamos lá, vamos falar de ferramentas, né? A primeira ferramenta, pessoal, que eu gostaria de comentar com vocês e que a gente usa bastante na Startse, para toda a organização dos nossos projetos, todos os desdobramentos dos nossos objetivos e metas, é o Trello, né? Comentem aqui botem um sim, se já conheço o Trello, não sei o que é o Trello, o Júnior vai fazer um termômetro aí de quantas pessoas estão familiarizadas com o Trello. O Trello é uma ferramentinha bem legal, muito simples, já bastante difundido no mercado de tecnologia há bastante anos. Eu conheço o Trello, talvez tem, sei lá, certamente mais do que quase 10 anos, e já venho usando o Trello por mais de 10 anos. Então, quem não conhece, poxa, tá vendo? Ó, tem aqui no Instagram, a Denise falou que não conhece, a Andrea não conhece, a Ju também fala que não conhece, o Rogério não sabe o que é, tá vendo? Olha para vocês verem, coisas que podem ser básicas do nosso dia a dia, como o Júnior acabou de mencionar, para um bom funcionamento de um trabalho remoto, para outras pessoas não são tão básicas e não são tão triviais assim. Aqui, Felipe, na outra área de transmissão, o pessoal está dizendo mais que conhece do que não conhece. Eu uso diariamente, outros já ouviram falar, mas não usa. Enfim, é muito bom você trazer um pouco dessa explicação dessa ferramenta que vai ajudar muitas pessoas. Show.
Basicamente, o que o Trello faz? O que eu vou fazer? Eu vou compartilhar aqui a minha página no próprio Trello. Deixa eu compartilhar minha live aqui com vocês. Tá, pessoal, quem está no Instagram talvez não consiga ver a página do Felipe, tá? Vocês vão receber depois por e-mail o link dessa transmissão que também acontece no outro canal, e aí lá vocês podem olhar direitinho essa tela dele, mas ele vai comentando aqui agora. Show. Então, eu vou entrar aqui num carro. Basicamente, o Trello ele é bastante intuitivo, tá? Depois que vocês entrarem no site, o nome está aqui em cima, Trello é o nome Trello. Então, entrem em trello.com, façam o cadastro de vocês. E na hora que vocês virem, que vocês entrarem essa é a cara do aplicativo que vocês estão vendo aqui no Hangout, nesse webinar. Essa é a tela do aplicativo, e aqui você começa a criar os seus cards, né, que são os seus boards, que são justamente a gente divide hoje, a gente se organiza hoje na Startse por áreas e por, vamos dizer assim, a gente não gosta muito de departamento, setor, mas imaginem dividir isso por áreas e por setores da empresa. E aí eu vou entrar, quando a empresa é uma menor, né, são empresas, sei lá, de pequeno porte, empresas com, sei lá, até 50 funcionários, pode funcionar muito bem o uso de apenas um board. E aí, a partir do momento que eu defino, que eu crio esse board, que esse board é um board totalmente transparente para a empresa, e aí vocês precisam entender, e é uma coisa que é interessante, vocês vão definir o board também de vocês com o nível de informação que as pessoas podem ver, né? A gente tem uma política na Startse de transparência, principalmente quando a gente fala de metas e objetivos, a gente deixa isso claro para a empresa inteira. E por que a gente faz isso, Júnior? Desculpa, Felipe, entrou uma ligação aqui no meu Instagram, eu estou voltando aqui, mas repete a pergunta, por favor. A pergunta foi, por que a gente gosta de deixar transparente as nossas metas e objetivos para todo mundo da empresa, independente do nível? Que aqui a gente tem uma partnership, né? Nós temos de 65 pessoas aqui na Start, 30 pessoas são sócias, e a gente gosta de ter muita transparência, de jogar limpo com todo mundo. Então, todas as informações aqui elas são livres e abertas o tempo todo. É isso aí. Então, a gente é 100% transparente para que todo mundo que está na empresa ela possa acompanhar o que todo mundo está fazendo e quais são as metas e objetivos para a empresa conseguir chegar onde que a gente quer chegar. Então, antes dessa live, eu criei uma demozinha bem simples que vocês estão vendo aqui na tela, que basicamente dividi aqui em 4 blocos, tá? Cria um bloco, isso pode ser feito de várias outras formas. Geralmente, os times de tecnologia colocam o nome de backlog, de to-do, aquilo que vai ser feito, o doing, aquilo que está sendo feito, e o done, aquilo que está pronto. Então, se vocês pegarem na internet, jogarem Trello, exemplos, como usar, e tem diversos vídeos no YouTube, tem diversas ferramentas para organizar. Eu uso o Trello para organizar a minha vida pessoal. Então, só para vocês terem uma ideia, o que acontece? Quando eu peço vamos supor que eu peço o Júnior para fazer alguma coisa e a gente está trabalhando um projeto junto. Quando eu peço alguma coisa para o Júnior, e em vez de eu gravar aquilo na minha cabeça, eu abro meu cardzinho pessoal e coloco ali: o Júnior ficou de fazer isso para mim e vai me dar um retorno até o dia tal, para o meu controle interno. Então, por exemplo, uma coisa que está no meu Trello, vocês devem ter percebido, cortar o cabelo. Meu cabelo está gigante, então eu preciso, como minha vida é toda organizada no Trello, então eu tenho um dia que eu vou cortar o cabelo, tem um limite desse dia para cortar o cabelo. E eu vacilei que ontem, como foi decretado que não pode sair mais de casa, agora eu estou enrolado para cortar esse cabelo e provavelmente nas próximas lives vocês vão me ver cabeludo assim. Normalmente de brincadeira. Bom, e aí, pessoal, o que vocês vão fazer? A partir do momento que vocês definirem os cards, é importante vocês colocarem quem são as pessoas responsáveis por esses cards. Então, vou ter esse exemplo aqui no Trello bem simples para vocês, que é, basicamente, a divisão das equipes. Então, coloquei aqui, o que tiver verdinho é marketing, o que tiver vermelho é vendas, o que tiver amarelo por produtos, laranja apoio, TI azul e pessoas o roxinho. E aí coloquei quais são as prioridades, quais são as metas da empresa, né? Então, aumentar a receita de vendas em 30% no terceiro trimestre, não é semestre. Quem são as áreas responsáveis? E aí eu coloquei por áreas, vocês podem depois colocar as pessoas. É o marketing e as vendas. Enviar o aplicativo iOS, quem é o responsável? O produto. Aumentar a taxa de conversão em 20% no terceiro trimestre do produto. Então, é o time de marketing que vai cuidar disso.
Então, isso é o que está de prioridade, e aí a gente coloca o que está sendo feito agora de projetos atuais, né? Então, nesse momento, está sendo desenvolvido um bloco para criação de conteúdo, e quem é responsável por isso é a área de TI. Ou o processo de orientação da marca, redefinição da marca que o time de produto e de marketing está fazendo. Isso aqui não são realidades da Startse, tá? Só estou trazendo para... Eu fiz e fui preenchendo esses cards só para trazer uma ilustração de como pode ser organizado o Trello, e tem diversas outras formas de ser organizado. E entra no YouTube para vocês verem esses vídeos como é organizado. E aqui os projetos estão concluídos, né? Campanhas de rede social, então foi feito pelo time de marketing, está concluído. Ou atualizar a documentação de ajuda, ou fazer o redesign do website, quem são as áreas ou pessoas que são responsáveis por isso. E o mais legal é que depois que vocês entram nesse card, vocês criam ele de uma maneira muito fácil, né? Então, vou criar alguma coisa que seja prioridade, né? Fazer reunião de alinhamento com o time de venda B2B, quer ver? Fazer reunião de alinhamento com o time B2B. Aí, nesse momento, eu consigo, a partir que esse card foi criado, eu consigo definir quem são as pessoas ou os membros do time que vão estar associados àquele card. Eu consigo colocar uma data de quando eu vou finalizar esse card. E uma coisa bem legal é que quando vai aproximando a data de vencimento, você pode configurar o Trello, ele começa a mandar e-mails de alerta para a pessoa dizendo que aquele card está expirando, né? Que aquela tarefa está expirando. E aí você consegue também anexar documentos referentes àquele card. Então, vamos supor que a apresentação que eu vou fazer com o time do B2B, eu vou anexar ela aqui, essa documentação pode estar no Google Drive, pode estar no Dropbox, ou pode estar no teu computador. Você anexa e você consegue redistribuir todas essas informações para o teu time. E aí, pessoal, qual é a beleza do Trello, tá? A beleza do Trello é que no momento que as pessoas entram, elas têm a ideia do que elas precisam fazer e para qual rumo a empresa está seguindo. E a partir do momento que todo mundo coloca, de que todo mundo está na mesma página, a fluidez nos processos acontecem de uma forma muito relevante. Então, fala. E legal, Felipe, que o Felipe mostrar como ele organiza ali, trazendo esse exemplo. E, assim, existem inúmeras formas de se usar o Trello e de se organizar. Assim como se usa uma agenda, como se usa um papelzinho, como se usa post-it, as pessoas se organizam da forma como elas gostam, como elas entendem que seja mais produtivo. Então, tem gente que vai dizer que, não usa o Trello assim, usa de tal jeito, não usa assim, usa assado. Mas é importante que vocês conheçam esta ferramenta como algo que permite acompanhar os projetos e envolver todas as equipes, as pessoas certas, em cada atividade, em cada quadro, em cada squadzinho que você queira criar aqui. Então, isso é bem importante de deixar claro que o Felipe está mostrando a ferramenta, eu vi várias pessoas, eu uso diferente, eu uso assim, eu uso... e isso é normal mesmo, cada um utiliza a ferramenta de um jeito que é como cada um se organiza, né? Mas isso aí, muito legal. E aqui, só para mostrar uma última coisa que é importante também, que é legal, a partir do momento que vocês começam a criar as atividades dentro daquela, por exemplo, desenvolver o blog para criação de conteúdo, então tem uma atividade Y, tem uma atividade X, tem uma atividade Z, você consegue colocar o percentual também de qual percentual daquela subatividade dentro daquele card, né? Então, você consegue acompanhar a evolução daquelas tarefas e daquele processo à medida que as pessoas vão atualizando. Então, como o Júnior disse, como eu sou uma pessoa que sou formada em computação, sou uma pessoa de TI, eu uso da maneira tradicional que o pessoal de TI usa, né, que é justamente o backlog, o to-do, doing e o done. E eu tentei criar uma metodologia, uma forma talvez mais fácil para tentar explicar isso para vocês e não usar termos em inglês. E se vocês está ótimo. Se vocês jogarem no YouTube, vocês vão buscar diversas formas de se fazer isso. Não tem forma certa nem errada. A melhor forma é aquela forma que, o objetivo é disseminar o conhecimento, disseminar e colocar todo mundo no mesmo barco e as pessoas não se sentirem perdidas. Porque um dos maiores problemas com o trabalho remoto é as pessoas se sentirem perdidas, tá? Esse é um dos grandes desafios. E uma ferramenta como o Trello diminui essa sensação das pessoas estarem perdidas na empresa. Exato, é muito bom e para a gente já usava o Trello antes, as equipes aqui já se organizam com o Trello há um tempo e funciona super bem para a gente
tem sido algo bem, bem relevante. Uma coisa importante, pessoal, na questão do home office, isso o Felipe comentou que talvez está acontecendo também lá no Vale, pode acontecer, enfim, é a infraestrutura de internet na casa das pessoas, né? Então, por exemplo, estamos fazendo essa live aqui, até agora está funcionando tudo bem, tem um link bacana aqui em casa e tal, mas pode acontecer de hoje, de amanhã não está legal, enfim, não é um link dedicado, é um link comercial que todo mundo tem em casa, planos residenciais. Então, uma dica importante, e depois o Felipe tem até uma matéria que acho que foi publicada, um artigo de Stanford ou algo assim, que diz sobre técnicas ou dicas de como otimizar o uso da sua internet. Então, por exemplo, vocês podem reparar que o Felipe e eu estamos usando roupas com cores sólidas aqui. O que isso faz? Faz com que se consuma menos banda de internet do que roupas com listras, com quadriculadas ou com cores, com muitas cores, porque para se manter a qualidade da transmissão com muitos detalhes ou com essas características de roupa, se consome mais banda. Então tem algumas características importantes que vocês podem ver, o Felipe depois pode compartilhar isso com a gente, mando por e-mail para vocês, mas é bem importante atenção no home office para essa questão da conectividade. É possível que daqui a pouquinho o teu plano de internet não suporte tantas conferências, tantas chamadas em vídeo, então esse também pode ser um gargalo para se trabalhar via home office e é importante se precaver em relação a isso. Deixa eu fazer um ponto, Júnior? Claro. Uma coisa, pessoal, que eu não sei se todo mundo sabe, né? Acho que grande maioria das pessoas eu acho que não. A rede de internet empresarial e domiciliária são redes completamente diferentes. Então, a rede da empresa que você acessa, ela é uma rede diferente da rede que você vai ter na tua casa. E o que aconteceu aqui no Vale do Silício, acreditem ou não, foi que a partir do momento que as pessoas saíram da empresa, da rede da empresa e foram para suas casas trabalharem de home office, a banda da internet caiu bastante e está lenta, pessoal. Na semana passada, eu não estava dando conta de assistir Netflix, só para vocês terem uma ideia de quão lento estava a banda, porque as pessoas estavam acessando. Não era possível fazer uma live com vídeo, porque a internet estava muito ruim. Então, a gente sabe que a internet aqui nos Estados Unidos, ela deve ser anos-luz melhor do que a internet no Brasil. E mesmo aqui, com esse movimento de todas as empresas liberando seus funcionários para trabalhar em home office, ela baixou. E esse é um movimento que pode acontecer no Brasil também. E o Júnior está dando essa dica justamente para como que a gente consegue gastar menos banda nesses processos de transmissão, que é muito importante. Isso aí. Pessoal, outra dica de comportamento, né, bem importante para esse processo de reunião, de trabalho de home office, é a gente conseguir encontrar, como eu falei antes, um modelo de trabalho que nos traga bons resultados, mas que também nos traga um tipo de conforto, eu vou chamar assim, para que não nos tire produtividade. Então, por exemplo, o Felipe está no escritorinho na casa dele, está sentado numa cadeira bacana, está olhando para o computador, ele tem um espaço preparado para trabalhar. Essa live aqui, por exemplo, eu estou fazendo de um lugar onde não deveria estar fazendo, estou fazendo da sala de jantar, porque é o lugar onde talvez tenha menos barulho, menos espaço, interferência de som da rua. Mas não dá para trabalhar daqui, dá problema nas costas, dá dor, fica ruim a posição, enfim. Tudo isso são coisas que a gente tem que ficar atento para não tirar a produtividade das pessoas. Então, o bem-estar das pessoas, você que é líder, você que é empresário, enfim, que lidera pessoas, é uma preocupação, sim, verdadeira e real, o bem-estar das pessoas em casa, a situação como elas trabalham, para que a produtividade não caia por algum outro tipo de problema que a gente tenha. Felipe, eu até publiquei no LinkedIn essa semana, ontem ainda, mostrando um pouco da queda das ações das empresas tech nas últimas semanas, por conta do coronavírus, petróleo, enfim, toda essa história que está acontecendo. E aí, não por incrível que pareça, mas curiosamente, a Netflix foi a que teve a menor queda nas ações entre as principais empresas tech. Na última sexta-feira, enquanto a maioria caía mais de 20%, a Netflix caía 11%. E Uber, por exemplo, caía mais de 50%. Isso claramente é um reflexo de, as pessoas estão mais em casa, vão consumir mais Netflix, vão andar menos de Uber. Então, os dois extremos da lista faziam sentido ali sobre previsões futuras para essas companhias.
mas tem uma em especial, que é a que a gente está usando aqui para essa transmissão, que é uma das que as pessoas mais estão usando no mundo hoje para fazer reuniões remotas, que é o Zoom. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Zoom, sobre como é que a gente usa isso, como é que a gente otimiza, e um pouquinho do que aconteceu com o Zoom aí nos Estados Unidos. Legal, Júnior. Pessoal, isso que o Júnior falou, de novo, o impacto que todo esse movimento do corona, do Covid-19 vai provocar na nossa economia, na sociedade, vai ser gigantesco. Só para vocês terem uma ideia, eu acordei hoje de manhã e eu tenho o hábito de ler 4, 5 jornais daqui dos Estados Unidos e leio alguns jornais, 2 jornais no Brasil. E uma das notícias que eu li, que na cidade de Seattle, que fica aqui um pouco no norte, 2 estados acima, o Uber reduziu 80% das suas atividades na cidade. Então, isso acabou refletindo nos impactos das ações da empresa, como o Júnior acabou mencionando. Então, esses movimentos vão trazer empresas aéreas, empresas de turismo, empresas de entregas de alimento, restaurantes. Então, é muito importante vocês acompanharem essas tendências, esses movimentos que estão acontecendo nesse mercado. E como o mercado sempre, né, quem é do mercado financeiro sempre diz isso, né, que, poxa, o Júnior gosta de falar enquanto uns choram, os outros vendem lenço, né, e é o que está acontecendo, enquanto está sangrando essas empresas, está sangrando as principais empresas de tecnologia do mundo, você tem outras empresas que, de fato, estão tendo sucesso nisso e tentando surfar justamente essa onda, aproveitando que as pessoas estão trabalhando de casa. Deixa eu compartilhar com vocês aqui um dado super interessante, que é justamente sobre o Zoom, que eu vou comentar com vocês. Deixa eu compartilhar aqui na minha tela. Quem está me acompanhando pelo Instagram, entrem pelo link e dão uma olhada nisso aqui. Só para vocês terem uma ideia, eu não sei quantos de vocês lembram, mas o surto do coronavírus, acho que vocês estão vendo aqui no Google, e quem está no Instagram também é super simples, tá? Digitem Zoom estoque, que ele vai trazer o valor da ação do Zoom na Nasdaq. Se vocês observarem, o surto ele foi divulgado um pouquinho antes do Réveillon. Eu não lembro se foi dia 30, se foi dia 31, se foi dia 1º, tá? Mas vamos considerar que tenha sido dia 31, lá na China, que foi divulgado que existia um novo surto de um novo vírus que tinha infectado até o momento 120, 130, 150 pessoas. O preço da ação do Zoom naquele momento era de $68. Dia 31 de dezembro de 2019, a ação do Zoom era de $68. No início de março, o preço da ação do Zoom bateu $125. Ou seja, quase que dobrou, faltou muito pouco para dobrar o valor em apenas 3 meses. Agora, se vocês observarem, deu uma caída, porque o mercado está se ajustando, você teve a queda, né, ontem dos índices da SP 500 e da Dow Jones, você tem nessa questão de, basicamente, mesmo empresas que estão com o valor das suas ações subindo, nesse momento, né, principalmente ontem, caiu, isso foi um derramamento de sangue geral no mercado das ações, mas observem, né, então, por que esse movimento está acontecendo? Por quê? Olha que interessante. Lá em dezembro de 2019, olha essa tendência de alta, os investidores, o mercado já começou a precificar que as pessoas trabalhariam remoto. Já começou a precificar que esse volume, a quantidade de pessoas, de empresas queriam liberar os seus funcionários para trabalho remoto. Isso não tinha chegado na Europa ainda, isso não tinha chegado nos Estados Unidos, ou talvez tivesse chegado, mas com muito pouca intensidade, e na hora, e tudo isso já foi precificado lá atrás. Por quê? Porque pessoas desses mercados, investidores já estavam antenados nesse movimento que poderia acontecer com o Zoom. Então, pessoal, por que eu estou trazendo isso? Por quê? Porque, de fato, a gente usa o Zoom, uma das ferramentas que a gente usa para essa comunicação. Essa mesma live que vocês estão vendo aqui, que dá a sensação que eu estou na sala da tua casa, conversando contigo, é uma ferramenta que também permite com que a gente tenha reuniões internas dos nossos times e alinhe todo mundo nos mesmos resultados, nos mesmos objetivos. Então, todas as nossas reuniões, quando eu preciso falar com o Júnior, eu chamo o Júnior pelo Zoom, o Júnior loga pelo Zoom e a gente conversa aquilo que precisa ser conversado ao vivo. Por quê? Porque aquilo que não é conversado ao vivo, a gente usa o Slack. Escrevam aqui também quantos de vocês conhecem o Slack
Escrevam aqui no Instagram. O Slack, as palavras do Slack, as palavras para as letras do Slack são SLACK. Digitem aqui quem conhecem, quem não conhecem. Deixa eu medir também o quanto vocês estão familiarizados com o Slack. Pessoal, o negócio legal, Felipe, só lembrando, o Zoom ele é bacana porque todas as reuniões que você faz no Zoom, elas podem ficar gravadas. Então, você fez uma reunião com o time, decidiu alguns temas importantes, ou alguém da equipe não pôde participar, essa reunião pode ser gravada, pega o linkzinho, manda para quem participou. Outra coisa, algumas das empresas de tecnologia do Vale, elas estão abrindo seus serviços que antes eram fechados para um monte de gente poder usar e facilitar esse processo de home office. Então, o Google, por exemplo, o Google Hangouts, que era fechado para um grupo limitado de pessoas, o Google Meet, enfim, que eram ferramentas pagas ou faziam parte de um pacote, elas foram todas liberadas para que o home office seja mais fácil, seja mais produtivo. Então, além do Zoom, que para a gente é a melhor ferramenta hoje, existem outras alternativas do Google, existem alternativas da Microsoft, enfim, que também estão sendo liberadas gratuitamente para que as empresas possam se preparar para esse processo de trabalho remoto. Muito bom ter colocado. Se eu fosse, a gente estava sendo patrocinado pelo Zoom aqui, né? De fato, a gente não está ganhando nada do Zoom. Se você tem alguém nos assistindo do Zoom aí, vale a pena o patrocínio, porque a gente está falando tão bem que acabou esquecendo de outras ferramentas e outros competidores. De fato, a gente não está sendo patrocinado pelo Zoom. E nem pelo Trello, nem pelo Slack. Porque a gente está compartilhando o que a gente usa no nosso dia a dia. Mas a gente aceita patrocínio. Pode mandar um e-mail para a gente. E, pessoal, voltando sobre Slack, uma das coisas que vocês precisam abolir, né, dentro, porque a partir do momento que as pessoas começarem a trabalhar home office, o principal canal de comunicação que a gente usa hoje dentro da Startse é o Slack. E com isso a gente decidiu abolir a comunicação via WhatsApp, e a gente decidiu abolir a comunicação interna via e-mail. Por quê? Porque a gente quer que todo mundo esteja na mesma página e que os assuntos que as pessoas... E a partir do momento que todo mundo está home office, todo mundo começa a compartilhar muita mensagem, e essas mensagens precisam de, no mínimo, organização, o WhatsApp não consegue fazer isso. Então, o que a gente decidiu a partir desse momento, vamos trabalhar home office, e a partir desse momento, vamos abolir a nossa comunicação via WhatsApp. A comunicação... Quer falar? Tem as pessoas pedindo, só para você explicar um pouquinho, como é que funciona o Slack? O que diferencia ele do WhatsApp? Boa. Eu posso compartilhar o nosso aqui da Startse, né? Deixa eu entrar aqui. Deixa eu compartilhar. Realmente, algumas pessoas comentaram que não conhecem. Vou compartilhar aqui o meu que está aberto, tá? O Slack eu consigo criar... nem sei se eu estou mostrando informações confidenciais aqui, espero que não. Mas o Slack eu consigo organizar por canais. E esses canais, a partir desse momento que eu divido esses por canais, eu consigo criar com que pessoas engajem por esses canais. E a coisa mais bacana é justamente a pesquisa que a gente consegue fazer por esses canais. Então, eu quero saber... Então, vocês estão vendo a fotinha aqui da Amanda. Eu quero saber a mensagem que a Amanda me mandou no mês de dezembro relacionada à China. Então, eu não preciso... A força de busca dela, ela é incrível. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a experiência de buscar... Primeira coisa, fazer gestão de diversos grupos no WhatsApp é um caos. Então, antes a gente, de fato, aderir para o Slack, a gente tinha, talvez, que eu participava da Startse, facilmente uns 10, 12 grupos, que eram grupos ativos de mensagens, e eu não conseguia saber se aquele assunto foi falado naquele grupo, ou se o tópico daquele grupo era aquele outro, porque o título do grupo nunca dizia exatamente o que aquele grupo era. Então, era um caos fazer essa gestão, e o que o Slack faz, justamente, ele concentra tudo isso num só lugar, e te traz uma ferramenta poderosíssima para fazer buscas de históricos. E o mais bacana é que a segunda coisa mais bacana do Slack é que você consegue integrar com outras ferramentas do mercado, você consegue integrar com Trello, você consegue fazer integração com o Zoom. Então, olha que interessante. Eu vou escrever aqui que eu vou fazer uma reunião pelo Zoom. Reunião pelo Zoom. Aliás, deixa eu copiar o link do Zoom. Deixa eu pegar esse link que a gente está aqui, só um minutinho. Eu vou mostrar para vocês que interessante que o Trello faz, que são justamente essas integrações. Deixa eu estopar aqui, eu compartilho com vocês e aí eu volto. Só um minutinho. Eu acho que não está fácil. Deixa eu ver. Está aqui, está fácil. Copio o link. Deixa eu voltar e compartilhar minha tela.
Então, eu vou mandar aqui o link para o Zoom, para esse grupo que está aqui, fazer a reunião. Ele já abre e já clica para a pessoa já entrar direto já na live. Por quê? Porque existe uma integração do Zoom com o Slack que já permite um canal direto. Na hora que eu clico aqui, eu já entro na live direto sem ter que passar pelo processo de autenticação do Zoom, porque ele já autentica com o usuário do Slack. Com o Trello, a mesma coisa. Então, você consegue fazer a integração dos cards com o Trello. Outra coisa que você consegue também integrar o Slack com uma ferramenta que basicamente todo o mercado aqui, as empresas de tecnologia usam, que chama Confluence, que é basicamente um repositório de conhecimento, é como se fosse um Wikipedia da companhia, onde é uma grande plataforma distribuidora de conhecimento. Então, basicamente, qual que é a grande dificuldade? Qual que é a principal comparação entre o WhatsApp e o Slack? Tudo que está no WhatsApp se perde, né? A gente não consegue ter histórico e aquelas informações ao longo do tempo vão deixando de ser relevantes e a gente muitas vezes está voltando e discutindo assuntos que já foram discutidos que a gente poderia facilmente buscar. E aqui não, aqui você tem toda a gestão da sua comunicação do teu time dentro da plataforma. E o pessoal do Instagram comentando aqui que não está conseguindo ver porque a gente compartilhou isso, está fazendo isso via webinar, que a gente acabou de colocar um pin aqui para vocês, e depois que vocês estão nos assistindo, vocês vão receber isso em casa depois. Pessoal, a gente está chegando ao fim dessa live, e aí, só para linkar isso que eu estou falando sobre o Slack, sobre a importância dessa comunicação e a transparência dos processos e alinhamento do time, é muito importante que as pessoas sejam responsivas dentro do Slack. Então, não pode ter aquele sentimento para que essas plataformas entrem cada vez com mais força nas organizações. Eu não posso mandar uma mensagem para o Júnior me responder 2, 3 horas depois, ou me responder amanhã, porque perde eficiência, né? Então, para essas plataformas funcionarem muito bem, as pessoas têm que estar engajadas e ativas a todo momento, fazendo com que isso funcione. E quem que precisa dar o maior exemplo disso são os líderes das empresas. Então, é muito importante que, a partir do momento que vocês definem qual ferramenta vocês vão utilizar na corporação de vocês sejam os principais puxadores, engajadores dessas ferramentas dentro da corporação. Por quê? Porque se as pessoas sentirem que os líderes não compraram e não estão fazendo, né, da forma como deveria, as pessoas começam a desengajar e na hora que você perceber, está um tanto de gente perdida dentro da companhia. Muito legal. Bom, pessoal, a gente falou então de algumas dicas importantes para se preparar como profissional para o home office, alguns cuidados que as empresas precisam ter para deixar as pessoas confortáveis, ou as pessoas precisam ter na hora de fazer a sua escolha sobre qual horário de trabalho, qual ferramenta usar, qual plataforma usar, como se engajar. E a gente, assim como o Google, como o Microsoft, enfim, outras empresas estão fazendo o seu esforço para ajudar empreendedores, empresários, executivos a superarem esse momento de dificuldade, de incertezas que a gente está passando, como o Felipe falou no início, né? O mundo nunca foi tão incerto, mas da incerteza surgem negócios que mudam a história. Depois da última grande crise de 2008, crise financeira que a gente viveu, que o mundo teve um cenário financeiro igual está acontecendo agora, quase tudo parando, o mercado caindo, desabando, foi dali que surgiram empresas como Airbnb, Uber, Spotify, que mudaram o mercado dali para frente. Então, esses momentos, eles são difíceis, mas para aqueles que estiverem preparados, são oportunidades enormes de dar grandes saltos evolutivos aí no seu desenvolvimento. Na China, algumas das empresas que botaram as pessoas em home office e conseguiram se adaptar estão saindo muito maiores do que entraram nessa crise lá em dezembro. Na China, praticamente o surto está controlado, teve um novo caso ontem apenas, então a coisa está mais controlada e empresas que se prepararam estão evoluindo muito bem e conseguiram dar saltos de crescimento. Na próxima semana, a partir de segunda-feira, a Startse vai promover mais de 100 horas de conteúdo gratuito aqui pelas nossas redes, aberto, gratuito, conectando o nosso time aqui do Brasil, do Vale do Silício e da China, todos os dias, 4 horas de conteúdo aberto por dia para ajudar as empresas e empreendedores a evoluírem em quatro linhas principais. Como os profissionais precisam se preparar para esse mundo novo que vai surgir certamente após essa crise, como as empresas podem se transformar digitalmente para aproveitar esse momento
entender os benefícios de home office, de digitalização, enfim. Como a gente pode criar projetos de startups, como a gente pode criar projetos inovadores e responder rápido a essas crises. A velocidade no momento desse de crise é algo sensacional e útil e vital para as empresas saírem do outro lado melhores do que entraram. E, por fim, as tecnologias que estão ajudando ou que vão impulsionar o crescimento e a recuperação dessas empresas. Então, esses 4 temas serão divididos em 100 horas de aula, 4 horas por dia, totalmente gratuitas, a partir de segunda-feira, aqui nos nossos canais. Eu vou deixar um link aqui no Instagram, e o pessoal vai colocar um link ali na nossa outra página de transmissão, com um boxzinho para você se cadastrar, para entrar no nosso grupo que está sendo criado no Telegram, está sendo criado em vários outros canais, para que vocês recebam conteúdo diário sobre tudo isso que vai ser falado nesse programa online gratuito que a gente vai fazer a partir da próxima segunda. Eu, Felipe, todo o time daqui do Brasil, todo o time da China, vamos estar com vocês a partir de segunda-feira, 4 horas por dia, durante muito tempo, mais de 30 dias. Então, pessoal, espero que essa nossa primeira live transmitida a partir das nossas casas tenha sido produtiva para você. Para a gente também tem sido um aprendizado enorme essa nova experiência. Acho que nunca na história se viveu algo como a gente está vivendo agora, mas é desses momentos que saem as grandes coisas, nesse momento que a gente consegue se reinventar, é nesse momento que a gente, que alguns se agigantam, alguns ocupam os espaços que são deixados, e a gente quer ajudar e transformar todos que passarem por essa série de conteúdos, por essas 100 horas, nas pessoas, nas empresas que vão sair mais fortes do lado de lá. Felipe, muito obrigado pela participação, pelo teu tempo aí. A gente vai se ver muito nos próximos dias, a partir da semana que vem. E a gente se encontra a qualquer hora em outra live, trazendo mais conteúdos aqui para vocês. Valeu, pessoal. Boa, Júnior. Valeu, pessoal. Pessoal, deixa eu só dar um recadinho, Júnior. Isso foi um lançamento oficial, então, né? Semana que vem vamos ter 4 horas diárias, com mais 100 horas, mais 100 horas mensais aí de conteúdo. Estou animado por esse novo produto, esse novo, vai ser muito conhecimento que a gente vai disseminar e muitos convidados, cara, gente muito bacana que está aqui no Vale, que faz parte dos nossos programas aqui no Vale, que a gente vai trazer pro digital também, para tentar, né, aproveitar que as pessoas estão ficando mais tempo dentro de casa para justamente entregar um conteúdo relevante para essas pessoas manterem elas atualizadas. É isso aí, pessoal. Só para encerrar, então, são 3 ferramentas, tá? 3 ferramentas que vocês precisam ficar, para resumir tudo que a gente falou, são basicamente passar por 3 ferramentas. Trello, para definir os objetivos e desdobramento das metas e esses objetivos, o Slack para comunicação e o Zoom para justamente fazerem videoconferências e vocês buscarem essa aproximação mais próxima do time de vocês quando precisam fazer essas lives e talks com vídeo. É isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima semana. Um abraço grande. Valeu!